Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mundo Invertido. Meu nome é Natanael e hoje vamos abordar um dos temas mais difíceis e desafiadores de toda a filosofia e teologia: o problema do mal. Como entender a presença do mal em um mundo criado por um Deus que é onipotente e onisciente e principalmente o sumo do bem, o sumo daquilo que é bom. Hoje estaremos aqui, eu e o irmão Júnior, junto com vocês para mergulharmos nesse tema maravilhoso. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Estamos de volta aqui com o canal do nosso irmão Natanael, a paz do Senhor para o nosso irmão Natanael, dando sequência a alguns temas, alguns assuntos relacionados à criação, tendo como base a Bíblia Sagrada, a teologia, mas estabelecendo um diálogo com a filosofia, com a ciência, esse formato que nos foi proposto aqui pelo nosso irmão Natan e que eu achei bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre a origem do mal, tentar ampliar mais um pouco o campo de conhecimento das pessoas que estão nos assistindo, contribuindo de alguma forma para que você possa entender mais sobre esse assunto. Um assunto que não é fácil, já é debatido desde a antiguidade, nós não iremos superar aqui todo o conhecimento acerca dele, até porque o tempo não nos permite. Procuraremos fundamentar tudo que for dito aqui para que você possa pesquisar e construir aí o seu conhecimento, construir o conhecimento acerca desse assunto, né? O mal, como já foi dito, ele é algo pensado desde a antiguidade, principalmente nessa relação com Deus, esse Deus judaico. Temos um paradoxo atribuído a Epicuro, um filósofo grego do século III ou IV antes de Cristo, onde exatamente ele argumenta sobre essa questão da existência do mal e de um Deus judaico que tem como atributos a onipotência, a onisciência e a benevolência. Para nós entendermos, ele vai questionar a questão de termos um Deus onipotente, ou seja, todo-poderoso, que pode extinguir o mal e que ao mesmo tempo é um Deus benevolente. E se ele é onipotente, ele tem poder e ele é benevolente, ele quer, entendemos que sendo benevolente ele quer, e por que não faz? Não é? Esse é um pensamento lógico, né? E precisa ser pensado. Para iniciarmos falando sobre o mal, é necessário entender qual o conceito de mal que nós vamos trazer aqui, né? Mal, claro que nós vamos falar sobre o mal moral, nós temos o mal natural, mas o mal moral, ou seja, o mal no homem, é o que nós vamos trabalhar aqui. E qual o conceito, né, que vamos trazer? E é impossível falar sobre isso sem falar de Agostinho de Hipona, da obra de Tomás de Aquino. Eles serão as duas referências aqui. Agostinho, na sua obra Natureza do Bem, onde ele vai dizer que o mal ele não é uma substância, o mal não é algo criado, o mal não possui essência, ele não é um ente. Na verdade, o mal é a ausência do bem, né? Utilizando como exemplo aqui, nós podemos dar a questão da visão, não é? Nós temos aqui um órgão, os olhos, e ele foi criado com a finalidade de enxergar, e ele não enxergando, ele não atende a essa finalidade, e aí é o mal. O mal seria a cegueira, não é? Nós não foi criado a cegueira, o olho foi criado para enxergar, os olhos foram criados para enxergar. A visão dos olhos é o órgão atendendo à sua finalidade. Então, a ausência de visão seria o mal. Tomás de Aquino também compartilha desse pensamento de Agostinho, e ele diz que o mal é a ausência do bem em algo, né? Carlos Noguel, o professor Carlos Noguel, traz um exemplo interessante em uma das suas aulas, onde ele coloca o mal, o bem, como sendo uma parede, e o mal, a janela. A janela, na verdade, ela é a ausência de massa, né? Ali na parede. E imagine que essa janela ela se expanda, de maneira que ela tome de conta de toda a parede, né? Então some o bem, e o que some também? O mal. Porque o mal ele é o parasita do bem, né? O mal não foi algo criado. Deus não criou o mal, segundo esses autores, esses filósofos teólogos, mas o mal, na verdade, ele é a ausência desse bem. No entanto, ele depende desse bem para a sua existência. Como eu falei anteriormente, ele é como se fosse um parasita
do bem, o mal. Não é algo criado. Ou seja, o mal moral é a ausência desse bem supremo que é Deus. Tudo que foi falado aqui está na obra de Agostinho, Natureza do Bem, também no De Malo, né, as questões disputadas, já falei no vídeo anterior, se você tiver interesse de pesquisar, você vai na internet, tem essas obras na internet, mas também tem a obra física, eu prefiro particularmente a obra física. Júlio trouxe à tona uma questão muito intrigante, né, que é o famoso paradoxo de Epicuro, que é um dos grandes desafios filosóficos que coloca em dúvida a relação entre Deus e a existência do mal no mundo, mas a nós observarmos o pensamento de Agostinho, de Hipona, ele nos dá uma resposta e uma reflexão mais profunda que o mal ele não é uma criação de Deus, mas pelo contrário, é fruto do livre-arbítrio. Agostinho diz que o livre-arbítrio é algo bom que Deus dá ao homem, mas o homem usa esse livre-arbítrio para se afastar de Deus. O mal moral surge quando a criatura, dotada de vontade livre, se afasta do bem supremo. Isso é muito importante porque entendemos que Deus, quando cria o homem, dá a liberdade ao homem de segui-lo ou não. E o homem decide se afastar dele, e aí surgindo o mal. Em Deuteronômio 30:19 fala exatamente isso, que Deus coloca para nós vida e maldição para que nós escolhamos. Ou seja, a liberdade que Deus nos concede é uma expressão do seu amor. Contudo, quando escolhemos nos afastar dele, o mal se manifesta em nossas decisões. O mal, portanto, não é algo que Deus criou, mas algo que surge quando nos afastamos da sua vontade, do seu caminho, do seu querer. E aí, a partir de uma perspectiva filosófica, né, os pré-socráticos eles trabalham mais a questão do cosmos, da natureza, da física, mas a partir ali dos sofistas vai se pensar um pouco mais sobre a essência do homem, sobre o ser humano, né? Nós temos aí depois Sócrates, temos Platão, Aristóteles. Vamos estudar lá na frente, eu vou citar aqui um pouco sobre a obra de Aristóteles, Ética Nicômaco, que vai falar sobre felicidade. Mas agora, nesse momento, sobre a questão do mal, a parte da perspectiva filosófica, esse distanciamento do homem, essa ignorância, essa alienação com relação a si mesmo. Quanto mais busca-se o conhecimento acerca de si mesmo, da essência do homem, nós desenvolvemos virtudes. O bem, na verdade, a partir da perspectiva filosófica, eu estou sendo bem simplista aqui, essa busca pelo desenvolvimento de virtudes a partir do conhecimento de si mesmo, né, do ser humano. O mal seria esse distanciamento, essa alienação que leva o homem à ignorância acerca de si mesmo, né, e impede ele que desenvolva virtudes. E aí, entendendo melhor o conceito de mal, o mal não é o oposto do bem. Isso ficou muito claro, que o mal, na verdade, é a ausência do bem. Muitas pessoas elas pensam que o mal é um oposto, né? Mas, na verdade, o mal ele é a ausência do bem. E procuramos agora responder à questão da finalidade. Aquele paradoxo de Epicuro que foi falado no início. Deus ele é todo poderoso e ele é benevolente. No entanto, ele não extinguiu o mal está aí. Então ele tem que ter um propósito. Isso é lógico, ele tem que ter uma finalidade. E aí, qual a finalidade? Penso eu que essa finalidade seja um conhecimento pleno acerca do bem. E não só um conhecimento pleno acerca do bem, mas desenvolver um amor pelo que é bom, pelo bem. E que o fazer o bem não seja uma obrigação. Mas através deste conhecimento do mal, através dessa experiência com o mal, o homem passa a amar o bem. E isso é muito importante. No entanto, outro questionamento surge. O homem, por si só, ele tem essa capacidade de chegar ao conhecimento pleno do bem, sem a revelação divina. E é bem interessante isso, porque Aristóteles, eu falei sobre a obra dele, Ética Nicômaco, ele vai falar sobre o bem relativo, que é este bem como meio, ou seja, um exemplo aqui é o trabalho. O trabalho ele é um bem relativo. Ele é utilizado como um meio para nós conseguirmos outro bem, não é? Mas deve existir um bem último que ele chama de felicidade. Esse bem último, nós falamos também sobre
Esse bem último é as virtudes na alma, não está relacionado às questões materiais, aos prazeres físicos, porque são animais esses prazeres. Não está relacionado à honra, porque a honra depende do outro, é algo que ocorre dentro de mim, esta felicidade. Mas essa busca por essa felicidade é possível ao homem. A compreensão disso, a compreensão da necessidade, nós já vimos que é possível. Mas o alcançar desta felicidade é possível ao homem ausente de Deus, distante de Deus. Esse homem agora que sai do jardim, lá com restrições bem definidas, tudo estava em harmonia, um homem que tinha felicidade, no entanto, não tinha o conhecimento pleno dessa felicidade, tendo em vista não haver o contraste com a dor, com a tristeza, com o sofrimento. Mas agora, fora desse jardim, nesse novo mundo, onde ele tem que interpretar esse mundo, ele consegue por si só alcançar essa felicidade? E aí fica esse questionamento. Essa reflexão é muito importante. O mal, como explica Santo Agostinho, ele nos ensina a valorizar o bem. Ele nos dá a oportunidade de escolher o bem de forma consciente. E através dessa escolha, nós crescemos espiritualmente. Como escreveu Agostinho, Deus permite o mal para que o bem seja escolhido livremente, de forma mais profunda. A Bíblia nos ensina em Romanos 8:28 que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou seja, mesmo o mal pode ser usado por Deus para nos aproximar dele, para o nosso crescimento espiritual. O nosso encontro com o mal nos revela uma verdade fundamental. O homem precisa de Deus. Na dor, percebemos que as nossas forças são insuficientes. Ao lidar com a realidade do mal, somos levados a uma percepção mais profunda de que a solução não está em nós mesmos. Esse é o conceito de pobre de espírito. O próprio Paulo, escrevendo em Romanos 8:22-23, diz que sabemos que toda a criação geme até agora com dores de parto, e não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Esse gemer interior é a expressão de um coração que reconhece a necessidade de redenção, de algo maior do que esse mundo de sofrimento. Nossa esperança não está aqui. E aí que entra a boa notícia do Evangelho. Deus não apenas reconhece a nossa dor, mas oferece a redenção por meio de Cristo Jesus. Pensando ainda sobre o mal, quando nós realizamos esse olhar introspectivo, nós observamos que em nós possuímos vontades que nos distanciam desse bem, não é? Entendido pela filosofia e pela teologia, que é esse desenvolvimento de virtudes. Reina em mim vontades que me distanciam dessas virtudes. Isso é bem interessante na carta de Paulo aos Romanos, e aí eu convido você em casa a ler a carta. Ele vai falar sobre a lei de Deus, onde traz ali características deste Deus e da sua vontade para o homem, e nós observamos uma justiça que está fora da nossa capacidade. É como você colocar uma escada com degraus distantes um do outro, onde nós não conseguimos subir. Então o mal, de certa forma, ele manifesta essa incapacidade humana. E aí, o ser humano ele conforma-se com isto, ele molda-se a isto, porque de certa forma é prazeroso, no entanto, o distancia da felicidade. Aí nós vamos distinguir prazer de felicidade. Algo pode ser extremamente prazeroso, mas não produzir em nós felicidade, virtudes, entendendo felicidade como propósito, como virtudes, não é? E, na verdade, alguns prazeres, eles degradam o próprio ser humano, destroem o ser humano moralmente, fisicamente, psicologicamente. No entanto, são prazerosos, não é? E nós observamos, através até da própria filosofia, em que o ser humano ele foi sendo alienado pelas suas vontades. Nós observamos o filósofo Spinoza, que tinha uma visão diferente de Deus, né, de tudo. Deus seria o próprio universo, a substância, tudo que existe é Deus.
e é regido por leis, e nós humanos também somos regidos por essas leis naturais que regem tudo, na visão de Spinoza, mas ele traz uma questão muito interessante acerca do livre-arbítrio. O homem, na medida que ele se distancia de Adão, claro que Spinoza não estava falando de Adão, mas de livre-arbítrio, eu estou aqui fazendo um paralelo, na medida que ele vai se distanciando de Adão, ele vai perdendo essa livre vontade, esse livre-arbítrio. Essas experiências fora do Jardim do Éden vão sendo sedimentadas e influenciando as vontades do homem sem que ele perceba. Nós fazemos escolhas, achamos que essas escolhas são livres, mas na verdade essas escolhas são influenciadas por a nossa vontade, que é influenciada pelas nossas experiências. Schopenhauer, um filósofo como pessimista, ele na sua obra O Mundo como Vontade e Representação, ele fala bem parecido com Kant, ou seja, assim, pensamento kantiano, e aí eu vou falar um pouco porque é necessário para que você entenda. Kant entendia que nós não somos capazes de conhecer as coisas como elas de fato são, a coisa em si, ele chama isso de número. Esse número que é a coisa em si passa pela questão cognitiva e chega aqui como um fenômeno que na verdade não seria a coisa em si, mas a coisa em nós, o que Schopenhauer vai chamar de representação. O que Kant chama de fenômeno, ele chama de representação. Nós temos uma representação do mundo. E essa representação, e aí eu trazendo aqui um diálogo com a teologia, ela pode ser muito bem uma representação fruto da nossa vontade. E Schopenhauer vai trabalhar essa questão de vontade como um mistério, como algo que não passa pela capacidade cognitiva. Não é? Um exemplo claro disso é a questão da fome. Você não pensa para sentir fome, você simplesmente sente a fome. E essas vontades que surgem de maneira misteriosa, e que Spinoza vai trabalhar como se fosse fruto dessas experiências do ser humano, essas vontades decidem ou subjugam a nossa razão de maneira que nós vamos usar o nosso intelecto para justificar as nossas ações que nos distanciam das virtudes para a satisfação dos nossos prazeres. Ou seja, o que nós temos visto na sociedade atual, não só nessa atual, mas desde muito longe, é essa questão do homem subjugar a sua razão, as suas vontades, para satisfazer os seus prazeres. E eu já falei disso no vídeo anterior, sobre a questão de alienação e de idiotização das pessoas. E isso é muito importante, porque mostra claramente que eu e você, que a humanidade, ela não tem capacidade de alcançar este bem supremo, esta felicidade que Aristóteles falou por si só, que há uma necessidade de uma intervenção divina. Isso nós vamos ver com Agostinho de Hipona. Ele vai trabalhar isso, para que nós venhamos alcançar a felicidade, para que nós venhamos desenvolver virtudes, é necessário uma intervenção, esse retorno consciente agora a Deus. Exatamente, Júnior. A luta contra o mal está profundamente enraizada na nossa própria vontade. Agostinho nos ensina que o pecado é o resultado de uma conversão para os bens inferiores e uma aversão ao sumo do bem, que é o próprio Deus. Em Romanos 7,19, Paulo expressa uma luta interna quando ele diz que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso nos mostra que, por nós mesmos, somos incapazes de vencer essa batalha contra o mal. Precisamos da graça de Deus para nos transformar, nos orientar e nos levar de volta ao sumo do bem, o próprio Deus. Hoje vimos que o problema do mal é um dos maiores desafios para a nossa compreensão sobre Deus e o mundo. Porém, também aprendemos que esse mal não é uma criação de Deus, mas sim o resultado das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, quando nos afastamos do bem supremo. No próximo vídeo, vamos explorar como o sofrimento e a redenção se encaixam nesse plano de Deus. Fiquem conosco e que a paz de Deus esteja sobre vocês.